Ninguém perguntou, né? Mas e se eu quisesse contar, ao invés de ser de 0 até algum número potência de 2, se eu quisesse contar na base 10, né? Porque o nosso mundo é base 10, né? O nosso mundo não é binário, não é base 2, né? Como é que eu faço? Bom, a gente viu que toda vez que eu vou acrescentando contadores aqui, como eu falei para vocês, eu acrescento um bit, e aí o módulo do contador é 2 elevado a esse número de bits. Então eu teria só capacidade de contar, né, até 2, 2 menos 1, né, 2 estados, 4 estados, 8 estados, 16 estados, né, 32 estados, assim por diante. Mas e se eu quisesse contar até 10 e voltar, né? Aliás, de 0 a 9 e voltar? Como é que eu faria? Olha que interessante isso aqui. Ó. Eu faço uma contagem. Aqui eu estou colocando, ó, aqui é uma montagem diferente, viu, pessoal? Fica para vocês fazerem análise em casa. Só para vocês não ficarem bitolados. Aqui o clock está sendo aplicado. Olha que interessante. O clock agora está na transição de descida, e justamente porque ele está na transição de descida, eu tenho que pegar agora a saída principal para os próximos. Se vocês lembrarem do exemplo anterior, o clock era a transição de subida e eu pegava a saída Q barra para os próximos. Aqui é o contrário. O clock é a transição de descida e eu pego a saída Q. Vai funcionar do mesmo jeito, contar do mesmo jeito, fica depois para vocês de exercício, obter as mesmas formas de onda que eu obtive do slide anterior, agora nessa configuração. Mas lá, vamos imaginar, né, que ele está contando aqui, então ele vai começar, eu tenho 4 bits, ele vai começar com 00, 00, né, o bit mais significativo é esse aqui. Depois ele vai contar 00, 1, né, porque vai virar esse cara para 1. Depois 0, 0, 1, 0, e assim por diante. Então, vão aparecer todos os números binários, né, que vai de 00, 00, seria até 1111, tá? Seria isso, se a gente tivesse, se não tivesse essa porta end aqui. É assim que esse contador iria contar. Então ele contaria de 0 até 15, né? Ele teria 15 estados para contar. Mas eu quero que ele conte de 0 a 9. Como é que é o 9 em binário? Olha, o 9 em binário é 1001. Maravilha. O que vem depois do 9? Depois do 9 vem o 10, que é 1, 0, 1, 0. Tá vendo como é que agora a gente precisa saber essas coisas bem rápido, né? Como é que esses números? Então, 1, 0, 1, 0 é o 10. Se eu quero contar de 0 a 9, olha que interessante. O meu contador, ele ia passando por todos esses estados aqui. Do 9, ele ia passar para o 10. É o natural dele passar para o 10 aqui até chegar no 15, né? Somente no 15 ele iria retornar. Mas se eu fizer esse artifício aqui, quando ele estiver no 9, ele vai estar aqui com essa saída em 1, essa saída em 0, essa saída em 0 e essa saída em 1. Olha o que acontece com essa porta NAND aqui. Essa porta NAND, a saída dela está ligada no clear. Então, se essa saída for 0, né, como o clear é habilitado embaixo, toda vez que a saída for 0, ele zera todas as saídas aqui, ou seja, ele reinicia a contagem. Tá? Vamos ver, ele está no 9. Então, o que está nessa entrada aqui? Aqui está o Q3, então ele está em 1. Nessa outra entrada aqui está o Q1, que está em 0. Ó, 1 e 0, a minha saída vai ser 1. Minha saída aqui vai ser 1. Portanto, o meu clear está desativado. Então, né, se vocês perceberem, se vocês colocarem todas as combinações aqui de 0 até 9, essa saída vai estar em 1, que vai deixar os flip-flops funcionarem normalmente. Quando eu chegar na combinação, que é o número 10 em decimal, que é 1010, olha o que acontece, né? Essa minha saída Q1 aqui, ela vai ser 1. Essa saída Q1, ela vai aparecer aqui agora como 1. 1 e 1 vai dar 0. E na hora que eu tenho 0 aqui no clear, eu zero todo mundo. E aí a minha contagem recomeça do 0. Portanto, ele conta de 0 a 9,
E na hora que iria aparecer o 10, ele dá um clear. E na hora que ele dá um clear, volta a situação dessa porta NAND aqui, que estava... Aqui agora vai ser 0, né, porque eu dei o clear. Essa saída aqui vai ser 0. 0 e 0 vai fazer o clear voltar para 1 e deixar o contador contar de novo. Então ele fica contando de 0 a 9, de 0 a 9, de 0 a 9, de 0 a 9 e assim por diante. Isso aqui a gente pode utilizar, por exemplo, para marcar tempo, né? Eu quero contar 9 segundos. Então eu coloco aqui um clock de 1 em 1 segundo, que eu consigo contar aí de 0 a 9, né? Eu posso marcar 10 segundos, talvez, né? Toda vez que volta no 0, passou-se 10 segundos. Então é um jeito fácil de a gente fazer essa marcação aí com o que a gente chama de contador de década, né? Contador de década é porque ele tem 10 estados, né? Ele conta de 0 a 9, mas o 0 também é um estado. Ficou claro, pessoal, como é que eu utilizo esse artifício aqui? Eu coloco uma NAND na combinação que eu gostaria que ele tivesse, que ele voltasse, né? Então, assim, eu quero que conta de 0 a 9. Então, é no 10 que eu tenho que fazer essa combinação. A hora que faz essa combinação, ele zera todo mundo. Aí ele recomeça, a hora que chegar no 10 novamente, né? Então, assim, o 10 aparece durante um pedacinho muito pequeno de tempo, mas a gente nem vê ele aparecer, porque esse reset ele é muito rápido, né? Ele dá ordem aí de nanosegundos também. Então, aqui é aquelas formas de onda que eu falei para vocês, né? Então, eu teria aqui 9 pulsos. Quando tivesse no 9, né, que seria a combinação 1, 0, 0, 1, na hora que fosse para o 10, né, transição de descida aqui, iria ter o 10, ou seja, eu ia no 10, eu teria 1, 1, desculpa, 1, 0, 1, 0, né? Então, esse 1 está aqui. Eu teria 0, apareceria durante um instante muito pequeno esse 1 aqui, que é o referente ao 10, só que no momento que surgisse essa combinação 1, 0, 1, 0, ele resetaria. E aí a próxima combinação já seria 0, 0, 0, 0, e o meu contador começaria a contar de novo, de 0 a 9. Né? Que é quando o clear, né? O clear ficou esse tempo todo aqui, ele ficou em 1, né? Isso aqui tudo é nível lógico alto. Nesse intervalo mínimo de tempo aqui, ele foi para 0, e logo em seguida, a hora que mudaram as entradas, ele voltou para 1. E aí essa história se repete, ele fica de 0 a 9, 0 a 9, 0 a 9, 0 a 9, assim por diante. Como é que eu transformo esse binário no número decimal, né? A gente está acostumado a ver os nossos números decimais, né? Ninguém fica vendo binário aí, né? Então, se eu quiser, por exemplo, transformar isso para fazer um relógio que marca hora, minuto e segundo, eu tenho que colocar esses bits de uma forma que eu consiga ver no nosso mundo real. E como é que eu faço isso? Existe um circuitinho, né, um display que a gente chama, que é o display de 7 segmentos, que vocês já devem ter visto aí. Ele está presente, né, em muitas máquinas aí e tudo. Por que ele chama 7 segmentos? Porque ele tem 7 tracinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada tracinho desse tem uma letra. A, B, C, D, E, F e G. E essa letra, ela representa um LED, né? Uma luzinha que acende. Tá? Então, é só eu colocar nível lógico alto aqui, ela acende. Então, se eu colocar nível lógico alto no pino referente ao A, né? O pino dele, a pinagem externa é diferente, né, do que está aqui. Então, se eu colocar nível lógico alto aqui, o A acende. Se eu colocar nível lógico alto aqui, o B acende. Se eu quiser que os dois fiquem acesos, eu tenho que colocar nível lógico alto nos dois. Então, vamos imaginar que eu queira formar um número 1. Número 1, eu tenho que acender esse segmento e esse segmento aqui. Então, é o segmento P e o segmento C. Então, é só eu colocar nível lógico alto no segmento B e no segmento C, aí vai aparecer o 1 aqui. Se eu quiser fazer aparecer o 7, né? Aí eu teria de colocar no A, B e no C. Então é assim que eu faço. Então, para eu fazer aparecer de 0 a 9,
eu tenho que fazer uma tabela verdade, olha que interessante, né? Eu tenho colocar o número binário em 4 bits, e eu tenho quantas saídas? Se eu tenho 7 segmentos, eu tenho 7 saídas. Então, eu teria uma tabela verdade que, um circuito, né, que eu entraria aqui com 4 bits, que é o número binário que eu quero representar. Eu teria 7 saídas, cada saída dessa vai para um LED, e para cada combinação dessas entradas, eu tenho que gerar uma combinação de saída para o número que eu quiser apareça aqui. É exatamente isso que é feito na prática. E o que é esse circuitinho aqui? Esse circuitinho nada mais é do que uma tabela verdade grandona aqui, mas que não é nada difícil de fazer. Por quê? Eu tenho só 4 entradas, para cada um desses carinhas aqui, eu tenho que ver o que ele acende, para cada número, se ele acende ou não. Então, para o número 0000, então é o A, B, C, D, E e F que estão acesos. Então, fica 1 até o F, e o G tem que ficar apagado. Eu vou fazer isso para todos. Aí depois eu olho aqui na saída A, faço um mapa de Carnot para a saída A, outro para a saída B, outro para a saída C. Então eu vou ter 7 mapas de Carnot, 7 circuitos diferentes, todos eles com as mesmas entradas, tá? E a partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas entradas aqui, pegar, por exemplo, do meu contador, né, daquele Q0, Q3, Q1, Q2 e Q3, colocar aqui, e as saídas eu vou ligar nos pinos correspondentes aqui do meu display, para eles acenderem no A, B, C, D e E. E aí, quando eu colocar uma combinação 000, de acordo com a tabela verdade, ele vai colocar 1 em A, B, C, D e F, e vai acender esse carinha formando 0. Quando eu colocar a combinação 0001, ele vai colocar em outros, né, só no B e no C, para formar um 1, e assim por diante. Então, assim, não é nada difícil, isso aqui é um circuito combinacional. Esse cara já existe, você não precisa nem fazer o mapa de Carnot para ele. Ele chama decodificador BCD para 7 segmentos, tá? Por que é BCD? BCD porque eu tenho que entrar com binário até na combinação 1001. Daqui para frente eu não tenho, né? Até o 15 aqui, porque o nosso sistema ele vai só de 0 até 9, né? Então, o BCD é o binário codificado em decimal. O binário codificado em decimal quer dizer que é de essas 10 primeiras combinações aqui só que são utilizadas. A gente não admite nenhuma combinação diferente dessas. Então, se vocês, isso aqui seria até um exercício interessante que eu esqueci de passar, mas poderia ser uma aplicação de mapa de Carnot, né? A gente conseguir fazer um decodificador BCD para 7 segmentos. Daria um trabalhinho grande, mas a gente aplicaria bastante do que a gente aprendeu também. Muito bem, esse quadradinho aqui ele já existe, você não precisa ficar preocupado com isso, você vai lá na loja, compra, né, ou na internet, é só você pedir lá, ó, quero um decodificador BCD para 7 segmentos, e vai ter lá 4 entradas, 7 saídas, maravilha. O que eu faço com essas 4 entradas? Coloco aqui, né? Estou com o meu contador aqui, contador de década, né? Eu tenho 4 saídas, né? São nessas saídas aqui que ele está contando. Então, essas 4 saídas, que ele está contando em binário de 0 a 9, eu coloco elas conectadas nas minhas entradas do meu decodificador. E aí, à medida que ele estiver contando aqui, vai aparecendo 0, 1, 2, 3, do jeito que eu estou acostumado a ver, e não do jeito binário, né? Porque você não pode esperar que toda pessoa no mundo saiba binário. Ninguém sabe binário, você sabe os números, né? Você quer ver números, você não quer ver bit. E é assim que a gente faz essa conversão, tá? Então, se eu quiser fazer um relógio, por exemplo, é só pegar um contador, colocar a saída desse contador, com o decodificador aqui, eu posso ter, por exemplo, o dígito dos segundos, né? Então, aqui sempre vai ficar de 0 a 9. Se eu pegar um outro conjunto aqui, posso colocar para um outro display, para ter os dígitos de 0 a 5. Pronto, montei um relógio que conta de 00 até 59. Esse pode ser a parte dos segundos, né, de um relógio. Se quiser minuto e tal, aí é só continuar brincando dessa forma. Tá? Eu posso fazer o contador assíncrono com flip-flops JKs individuais, mas eu também tenho um chip que tem um monte de flip-flop dentro, tá? Que eu posso configurar isso aqui, eles já estão inclusive interligados, eu não preciso fazer nenhuma ligação externa, e aí eu configuro eles da forma que
que fica mais fácil para a minha aplicação. Um dos CIs, né, utilizados para isso é o 74LS93, tá? Então ele já tem isso tudo aqui dentro, essas conexões já estão prontas, essa NAND já está aí dentro também, não preciso fazer nada de fora.